Estamos aqui para falar sobre o manejo da fertilidade física e química do perfil do solo. Surge a pergunta: como está a nossa produtividade? Como está a expectativa de aumento de produtividade? A nossa genética está 100% expressa? O que é fenótipo? Fenótipo é genótipo mais ambiente. Então, as questões genéticas estão muito evoluídas e nem sempre o fator genético ele expressa 100% em função de um ambiente não muito bem adequado ao sistema de produção. Então, a soja já conseguiu 140 sacas por hectare, milho 350 sacas por hectare, cana 350 toneladas de cana por hectare. E a nossa produção, como é que está? Por que a gente não atinge esses níveis de produtividade, se geneticamente é possível? É em razão de não termos um ambiente de produção bem equilibrado. Perfil do solo e produtividade. Eu digo o seguinte: produzir cana não é muito difícil. É só colocar 75 mil canas por hectare de 1,333 kg. Você tem as 100 toneladas de cana por hectare. Milho, 1 grama numa espiga de milho equivale a uma saca por hectare, desde que tenha 60 mil plantas por hectare. Soja, 1 grama numa planta de soja seria 3,3 sacas de soja por hectare. Uma lavoura de 100 sacas de soja seria 200 mil plantas por hectare com 30 gramas por planta. Uma maçã de algodão pesa em média 4,5 gramas. Uma maçã por planta, em 100 mil plantas por hectare, nós teríamos 30 arrobas por hectare. Então veja que matematicamente não é difícil obter altas produtividades. O problema é transferir isso para o campo, fazer isso na prática. E para fazer isso que nós precisamos? Estande, ou seja, uma população adequada de planta, uma genética boa, nutrição, as plantas muito bem adubadas, água é fator fundamental. E nem sempre nós temos a água disponível vindo das chuvas. Nós precisamos construir perfil de solo para buscar essa água em profundidade. Então aqui está uma fotografia de uma planta de uma espiga de milho, sendo que se nós colocarmos aí 10 gramas de uma espiga dessa, consequentemente são 10 sacas por hectare, desde que exista 160 mil espigas dessas por hectare. Fisiologia da planta: 80% da planta é água e 20% é matéria seca. Dos 20% de matéria seca, 95% é representado por carbono, hidrogênio e oxigênio. E o restante 5% são os nutrientes essenciais. Carbono vem do CO2, hidrogênio e oxigênio vem da água. Então, na verdade, boa parte desse volume representado por matéria seca também é água. É importante salientar que o carbono só entra na planta via estômato, que é uma estrutura que permite que a planta absorva CO2. E esse CO2 só entra se a planta estiver hidratada. Então, até o carbono é água. Em última instância, 99% da planta é água. Então, precisa ter água disponível, ou da chuva ou do solo. Como nem sempre a água da chuva está disponível, nós precisamos buscar água em profundidade fazendo o perfil do solo. Um solo bem equilibrado é um solo que tem, em média, 50% da fração mineral, 25% de ar, 20% de água e 5% de matéria orgânica. É o que nós chamamos os 5 Fs do solo. É um solo fofo, friável, fértil, fresco e fundo. Bom, em cana-de-açúcar é muito comum classificar o ambiente de produção. E para a classificação desse ambiente de produção, o solo é analisado até 1 metro de profundidade, sendo que a amostra mais importante a ser analisada é a amostra de 80 a 1 metro, 80 a 100 centímetros. Solos com fertilidade pobre em profundidade têm queda de produção significativa do segundo para o terceiro corte, enquanto que os solos
tróficos ou eutróficos, que são solos com fertilidade boa em profundidade, a produtividade se mantém estabilizada ao longo dos anos. Dentro desse conceito, nós queremos transferir essa tecnologia de correção de solo para que os solos de baixa fertilidade se transformem em solos de boa fertilidade em profundidade e mantenha altas produtividades. Então é possível mudar o ambiente de produção fazendo correção profunda. Ao analisarmos o solo de 5 em 5 centímetros de profundidade, e nós recomendamos que o agricultor faça isso, é possível observar que os nutrientes estão concentrados principalmente na camada de 0 a 10 centímetros. E, por outro lado, a camada compactada, ela chega a 40 centímetros de profundidade. Então, nós temos um sistema de produção onde todos os nutrientes estão na camada superficial e depois nós temos um limitador de crescimento radicular em profundidade, que é a compactação. Observe nesse gráfico que a planta, a raiz, o sistema radicular, ele cresce bem no máximo até 2 megapascal. Depois de 2 megapascal de resistência, dificilmente a raiz consegue se desenvolver. É preciso que as plantas estejam no ambiente descompactado, com compactação no máximo a 1,5 megapascal. Então, nós adotamos manejos e práticas integradas para um bom perfil de solo, que ela consiste no preparo profundo na abertura do cerrado ou na instalação da cultura, gessagem, que é uma prática super importante e indispensável para um bom sistema de manejo de fertilidade do solo. Manejo de matéria orgânica, principalmente plantas de cobertura como as braquiárias, e a subsolagem corretiva. Então, esses 4 pontos formariam a base para um bom manejo integrado do perfil do solo. E a subsolagem corretiva é o catalisador do processo, porque ela faz com que você acelere muito a correção em profundidade. Aqui está o esquema de reação do gesso no solo, que o gesso é sulfato de cálcio com 2 moléculas de água, ele desce no perfil, leva cálcio em profundidade e neutraliza alumínio em profundidade. E a grande vantagem do gesso agrícola é que ele não altera o pH do solo. Então o gesso tem a capacidade de colocar a raiz em ambiente ácido pelo fato de não aumentar o pH do solo. E ocorre a bendita lixiviação, porque o gesso leva nutrientes em profundidade e corrige o solo em profundidade. Proposta de trabalho para o manejo avançado do ambiente de produção com subsolagem corretiva. Primeiro, nós precisamos entender o solo, nós precisamos classificar o ambiente que nós vamos trabalhar. Isso é feito com análise de solo de 0 a 20, 20 a 40, 40 a 60, 60 a 80 e 80 a 100 centímetros. É preciso analisar, pelo menos, análise de rotina. Os cálcio, magnésio, potássio, pH, alumínio, hidrogênio, para tomarmos os rumos e fazermos a correção adequada. Corrigir física e quimicamente o solo em profundidade. Para isso depende de equipamentos e também de um corretivo de elevada concentração, baixa dosagem e alta fluidez na aplicação. Para tanto, a Camac desenvolveu o SAC, que é o subsolador adubador Camac. E nós estamos trabalhando muito com óxido de cálcio e magnésio. Por exemplo, o óxido fertil com 60% de óxido de cálcio, 30% de óxido de magnésio e PRNT 180%. Como que é feito o óxido de cálcio e magnésio? Pelo processo de calcinação, ou seja, a rocha carbonatada, que seriam os calcários convencionais, eles ficam num forno de 900 a 1000 graus por 24 horas. Nesse processo perde-se gás carbônico e o CaCO3 passa a CaO, na forma de óxido. Isso aumenta muito a reatividade da rocha. E ao perder o CO2, aumenta a porosidade da rocha, com isso aumenta a sua reatividade.
A solubilidade do óxido ferritil em relação ao calcário convencional é 91,42 vezes maior. O controle e padronização da calcinação é de vital importância, pois temperaturas abaixo de 900 graus Celsius pode acontecer de não sofrer o processo de calcinação, ou seja, a rocha não se transforma em óxido de cálcio e magnésio, permanece na forma de carbonato. E acima de 1000 graus pode ocorrer a fusão da rocha e essa rocha perder a sua reatividade. Para isso, o sistema de calcinação precisa ser muito bem controlado por um sistema eletrônico, né, e informatizado, onde dentro do forno de calcinação toda a temperatura é controlada para que fique em torno de 900 a 1000 graus Celsius. Aqui nessa tabela nós encontramos a capacidade de neutralização dos corretivos em relação ao carbonato de cálcio. Então o carbonato de cálcio nós demos nota 1. Quando vai para óxido de cálcio, vai para 1,79 o poder relativo de neutralização, ou seja, 79% maior do que o carbonato de cálcio. E quando nós pegamos o óxido de magnésio, ele é praticamente 2,5 vezes mais reativo do que o carbonato. Então, ao calcinar o calcário convencional para óxido de cálcio e magnésio, no caso o óxido ferritil, nós aumentamos muito a concentração do cálcio, a concentração do magnésio e também seu poder relativo de neutralização total. E o outro fator para viabilizar o processo é uma máquina que faça a incorporação em profundidade, a descompactação, e para isso foi criado o SAC da Camac. Essa fotografia que nós estamos vendo foi o primeiro SAC que foi desenvolvido, foi o protótipo. Hoje esse equipamento evoluiu, tem ele em vários modelos, em várias hastes, tem de 1 até 10 hastes. E qual que é o grande diferencial? Atrás da haste subsoladora tem as aletas distribuidoras de corretivo no perfil do solo. Então veja que com essas aletas é possível distribuir uniformemente um corretivo em profundidade. Aqui o exemplo do SAC 1, que é o SAC de uma haste, muito utilizado na implantação de culturas perenes, como citros, café, eucalipto, macadâmia, coco, enfim. Todas as culturas perenes podem usar essa tecnologia de preparo em pré-plantio. Lembrando que a ideia, o conceito, não é corrigir totalmente o solo em profundidade, e sim em faixas. Um saque que tem 75 centímetros entre hastes, a correção é feita a cada 75 centímetros, formando uma faixa de mais ou menos 15 centímetros de largura corrigida. Como é feita a correção em faixas, é importante que, ao analisar o solo, faça a coleta dentro da faixa. Então, para você ver se de fato o seu solo foi corrigido em profundidade, é importante coletar o solo dentro da faixa onde passou a haste subsoladora fazendo a correção. Se vocês coletarem o solo no intervalo entre hastes, é muito difícil você observar a correção em profundidade, porque o objetivo é corrigir a faixa. Aqui é um exemplo de um solo. Existe uma lei ou uma norma que diz o seguinte, em subsolagem, que profundidade vezes 1,5 te dá a largura. Como nós subsolamos em média 50 centímetros de profundidade, porque a camada compactada ela se encontra a 40, 45, então é importante que a haste ultrapasse essa camada compactada, chegando até 50 centímetros. Então, 50 centímetros vezes 1,5 e dá 75 centímetros de largura. Então, a distância entre hastes de 75 centímetros satisfaz a premissa da subsolagem. Nós podemos pegar um milho, por exemplo, e plantar com 75, com piloto automático, e colocar exatamente em cima
de onde passou a haste, mas nem sempre acontece isso na prática. Na camada de 0 a 20 centímetros, ou seja, a camada superficial, todas as práticas agrícolas de correção e fertilização permanecem as mesmas. Essa tecnologia é uma tecnologia complementar, ela não é substitutiva. Então, calagem, gessagem, fosfatagem, adubação com NPK, tudo em superfície. A subsolagem é para correção abaixo dos 20 centímetros de profundidade. Então vamos lá. Ou você planta, existe a possibilidade de você plantar com piloto automático em cima da faixa corrigida, ou, por exemplo, uma soja. Você planta a soja, digamos, exatamente no centro das duas faixas, ou seja, a 35 centímetros da zona corrigida. O que acontece? Como você já fez toda a correção em superfície, você já aplicou gesso, por exemplo. O gesso fornece cálcio, fornece enxofre, não fornece magnésio e não corrige pH. Na faixa corrigida, você aplicou o Oxvertil, que fornece cálcio, fornece magnésio, não fornece enxofre e corrige o pH. Como a raiz caminha por um gradiente de cálcio, e na superfície esse cálcio foi aplicado, ela caminha lateralmente, encontra a zona corrigida e descompactada e busca nutriente em profundidade. Como já foi mencionado, o gesso coloca raízes em ambiente ácido. Então, na entrelinha, a raiz também é profunda e pega os nutrientes nesse espaço. Aqui está o gráfico que mostra a disponibilidade dos nutrientes em função de pH. Vocês vejam que quanto mais próximo de 7 o pH, menor a disponibilidade de alumínio, maior a disponibilidade de fósforo, maior a disponibilidade de cálcio e magnésio. Portanto, os nutrientes metálicos, principalmente os micros, ferro, cobre, manganês e zinco, eles diminuem ao aproximar o pH de 7. Então, na verdade, como o gesso põe a raiz em ambiente ácido, nós temos raiz em vários ambientes. Então, nós temos desde alta disponibilidade de micronutriente metálico até a boa disponibilidade de fósforo, cálcio, magnésio, sendo que não existiria alumínio em profundidade. E lembrando que o manejo com matéria orgânica, principalmente braquiária, existe todo o sistema radicular de braquiária trabalhando em profundidade e deixando todo o sistema ativo. É importante lembrar que o óxido tem uma mobilidade muito boa na vertical. Então é possível esse óxido descer em profundidade dentro da faixa corrigida e atingir até 1 metro de profundidade a correção. Aqui está um perfil do solo, até 1 metro de profundidade. Então, para que a raiz desça, é importante que exista um gradiente de cálcio sequencial até 1 metro de profundidade. E a haste do SWAC, do subsolador adubador Kamachi, distribui o corretivo ao longo do perfil do solo. E é importante que a regulagem da máquina não deixe uma faixa sem correção, ou seja, com presença de alumínio e ausência de cálcio, porque isso pode limitar o crescimento radicular. Então é importante que mantenha o fluxo de cálcio ao longo do perfil. Observe nesse trabalho da Embrapa que a bolinha pequena é o cálcio e a bolinha grande é o crescimento radicular. Então o crescimento das raízes acompanha o teor do cálcio ao longo do perfil do solo. E ao distribuirmos esse cálcio e eliminando o alumínio no perfil, a raiz vai em busca de água em profundidade. Por que hastes a cada 75 centímetros? É a distância mínima que permite o aumento de produtividade com a menor demanda de energia por hectare, ou seja, HP por hectare. Vamos simular uma situação aqui, uma correção a cada 75 centímetros. O sujeito pode plantar soja exatamente no meio das duas linhas, ou seja, com 50 centímetros de distância entre linhas e caindo uma linha exatamente nos 35 centímetros entre hastes. Então você tem
plantas de soja 37,5 de cada lado e a outra a 12,5 centímetros. Então ficaria essa sequência da distribuição das plantas de soja em relação à faixa corrigida. Ou ainda, é possível, com o piloto automático, plantar em cima da linha subsolada. Então você teria uma linha em cima da área subsolada e a outra linha a 25 centímetros de distância da linha subsolada. Fórmula para a recomendação de Oxfertil com hastes a 75 centímetros. Desenvolvi juntamente com o professor Yamada a seguinte fórmula. Solos com até 25% de argila, 500 kg por hectare de Oxfertil. Acima de 25% de argila, teor de argila vezes 20. Então, um solo com 30% de argila, 30 vezes 20, 600 kg por hectare. Também é possível utilizar a fórmula pelo método de saturação por base. Ou seja, é o método da saturação por base vezes 0,6, ou seja, 60%. Nós temos a seguinte fórmula para a recomendação de calcário pelo método de saturação. É V1 menos V2, BCTC, dividido pelo PRNT. No caso do Oxfertil, PRNT 180%. Essa fórmula foi desenvolvida para correção de 2.000 metros cúbicos de solo. Por quê? É a camada de 0 a 20 centímetros, 100 por 100, que é a dimensão de um hectare. Então, 100 vezes 100 vezes 0,2 te dá 2.000 metros cúbicos por hectare. Quando nós fazemos um trabalho com o Camac, o SAC, com 75 centímetros, entre hastes, nós corrigimos em profundidade 1.200 metros cúbicos por hectare, ou seja, 60% de 2.000 metros cúbicos. Então, por isso que a gente usa análise de solo em profundidade 80 a 1 metro, os valores de saturação de base de CTC, e faz vezes 0,6, porque nós corrigimos apenas 60% do volume de solo do que a fórmula preconiza. Por que só 60%? Se nós pegarmos 10.000 metros quadrados e dividirmos por 0,75, nós temos uma linha de 13.333 metros. A profundidade abaixo de 0 a 20 que ela corrige, nós consideramos 0,6 metros. E a faixa corrigida, 0,15 de largura. Então o volume é comprimento, 13.333, 0,6 altura e 0,15 largura, que dá 1.200 metros cúbicos. Então vocês podem utilizar o método da saturação por base, usando a análise de solo de 80 a 1 metro e fazendo volume final vezes 0,6. Isso aqui é um exemplo da resposta do canavial em relação à subsolagem corretiva. Isso aqui foi um dos primeiros trabalhos que nós fizemos em cana-de-açúcar. Então veja a diferença da tonalidade da cana, a cor da cana, o tamanho da cana. E também a linha vermelha mostra a correção em profundidade. Então veja que onde aplicou o SAC, corrigiu o cálcio, corrigiu o magnésio, corrigiu saturação de base e neutralizou o alumínio também em profundidade. Isso aqui é em cana-de-açúcar, a testemunha, e ao lado a área subsolada com Oxfertil. Então veja a onda, né? A planta muito maior, onde foi feita a subsolagem. Isso aqui são várias doses de corretivo, né? A testemunha, Oxfertil 500 kg e Oxfertil 2.000 kg por hectare. Então veja a diferença do tamanho da cana-de-açúcar, a grossura da cana e o tamanho dos internódios, né? Então, se vocês colocarem 200 gramas numa cana, vezes 75 mil canos por hectare, nós temos 15 toneladas por hectare de aumento de produção. Aqui mostrando a correção em profundidade, tanto da saturação de bases, do pH, do alumínio e do fósforo em profundidade também. Isso aqui é em Iturama, Minas Gerais, mais à esquerda, a cana mais alta,
mostrando a correção profunda. Então, observa-se uma onda, onde foi corrigido a cana mais alta e onde não foi corrigido uma cana mais baixa. Então, correção do pH até 80 centímetros, correção da saturação de base em profundidade. Isso aqui é o milho em Araguari, Minas Gerais. Subsolagem com 700 kg por hectare de óxido fértil, distância entre hastes de 75 centímetros. Então, aqui uma onda que nós vemos, né? Onde foi corrigido o milho mais alto e onde não foi corrigido o milho mais baixo. A mesma lavoura de milho, onde com correção e sem correção. Então, vocês vejam a foto abaixo, o mesmo visual. Onde foi corrigido o milho mais alto, onde não foi corrigido o milho mais baixo. A área não corrigida, 191,89 sacas por hectare, e a área corrigida, 217,87. Um aumento de 26 sacas por hectare. Isso aqui é um outro ensaio feito em Maracaju, Mato Grosso do Sul, onde teve a testemunha, óxido fértil e calcário convencional. 20 dias de veranico na germinação e 18 dias de veranico na granação. Então veja onde foi feito o óxido fértil, a planta está muito mais enraizada e um sistema radicular mais vigoroso. Aqui nessa fotografia temos a área subsolada, verde ainda, e a área não subsolada já amarela, entrando no processo de senescência. Histórico da área: era o pior ambiente da fazenda, em 12 anos de plantio a média nunca ultrapassou 40 sacas por hectare, e com a situação adversa de veranico colheu 53 sacas por hectare, ou seja, 13 sacas a mais que seu histórico, ou seja, 33% a mais. Isso aqui é do grupo Caramuru, em Goiás. A testemunha em relação a 1 tonelada por hectare de óxido fértil, um aumento praticamente de 16 sacas por hectare. Lembrando que esse aumento foi nos anos de seca muito grave, ou seja, foi o ano de 2015, onde nós tivemos um problema sério de El Niño no centro-oeste. Então, anos de seca elevada, déficit hídrico elevado, nós temos altas respostas à subsolagem corretiva. Isso aqui na região de Goiás, nós temos o milho mais verde onde foi subsolado, o milho mais seco onde não foi subsolado. Vejam a diferença do tamanho da espiga. Então, com certeza, aí, 15 a 20 gramas a mais por espiga, com 60 mil espigas por hectare, aí, em torno de 15 a 20 sacas a mais. Aqui o milho safrinha, em 2015, um ano difícil, um ano com muita seca. Então, vejam só, primeiramente, o milho mais verde, mais túrgido, e a área não subsolada, o milho já seco e murcho. E aqui está o seu Davi, um amigo, diretor da Caramuru, mostrando as duas espigas, né? Da sua mão direita o milho subsolado e na sua mão esquerda o milho sem subsolagem, ou seja, testemunha. Análise de solo em profundidade dessa área de Tumbiara, né, da Caramuru. Veja que o pH aumentou consideravelmente na camada de 80 a 100 centímetros. O vermelho é a área subsolada e o azul é a testemunha. Olha a saturação de base em profundidade, por exemplo, ela saiu de 29 e foi para 78. E olha que interessante, o fósforo saiu de 5 para 15 ppm, de 80 a 100 centímetros. Nós colocamos fósforo nessa profundidade? Não. Existem muito fósforo fixado a ferro e alumínio, que ao aumentar o pH, ele volta para a solução do solo e se torna disponível. Olha esse outro resultado em Jataí, Goiás. Olha só, na linha vermelha, a zona corrigida, a faixa corrigida. Em profundidade, o pH aumentou de 5,2 para 6,3. E olha o fósforo. O fósforo aumentou consideravelmente em todo o perfil do solo. Por quê? Ele estava preso a alumínio e preso a ferro, e ao aumentar o pH ele voltou para a solução do solo. Esse gráfico do professor Malavolta mostra claramente: ao aumentar o pH, reduz a disponibilidade de alumínio e aumenta a disponibilidade de fósforo. Foi exatamente o que aconteceu. Nos latossolos brasileiros,
nós temos muito fósforo preso na solução do solo, que pode voltar à disponibilidade da planta em função de aumento de pH. Aqui o milho safrinha, na região de Rio Verde, Goiás, 2016 também, foi um ano muito seco. Aqui na região de Tumbiara, Bom Jesus, o milho com subsolagem corretiva e milho não subsolado. Veja o tamanho das espigas, uma diferença muito grande. Na área subsolada a produtividade foi de 50 sacas por hectare e na área não subsolada a produtividade foi de 15,49 sacas por hectare. Ganho de 34,51 sacos por hectare. Nodulação da soja. Isso aqui é uma área na região do sul de Minas e nós encontramos nodulação de soja a 40 centímetros de profundidade. Raramente a gente consegue esse tipo de acontecimento. Isso aconteceu porque o solo estava oxigenado, com pH adequado, com cálcio adequado e zero de alumínio. Então, ao corrigir em profundidade, aumenta a nodulação até 40 centímetros de profundidade. Bom, existe uma premissa, uma ideia do agricultor que a palhada é suficiente para controlar a erosão. Isso aqui é no Rio Grande do Sul, na região de Passo Fundo, onde encontramos muita erosão laminar. Isso é comum no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, principalmente porque houve eliminação dos terraços. E quando a gente faz a subsolagem corretiva, nós fazemos microcurvas de nível a cada 75 centímetros. Isso alimenta o lençol freático, diminui o assoreamento das nascentes, incorpora carbono em profundidade e está aqui. A haste subsoladora passou numa área de cana e veja como que a água penetrou. Então, cada sulco desse é uma microcurva de nível onde alimenta o lençol freático e controla a erosão. Existe uma pergunta muito frequente. É viável economicamente esse processo? É uma das operações mais baratas que tem na agricultura, é a subsolagem corretiva. Por quê? Você vai fazer uma aplicação a cada 4 a 5 anos. Quem faz safra e safrinha, então ele faria 8 safras em 4 anos. Vamos considerar, mesmo nas regiões mais distantes do Brasil, a tonelada do óxido fértil a R$400. Nas regiões mais próximas da mina, isso é um pouco mais barato. Nós vamos colocar o operacional a R$200 por hectare. Então, nós temos um custo total de R$600. Ou seja, o operacional mais o produto, R$600. R$600 dividido por 8 safras dá um valor de R$75 por hectare por safra. Daí eu faço a pergunta: qual item do seu custo de produção é mais barato que R$75 por hectare por safra? Eu acredito que poucos itens custam menos do que isso. Então, é um seguro que você está fazendo contra a seca, quanto à quebra de produtividade, por R$75 por hectare. Então, é uma operação extremamente barata e viável. Considerações finais. É possível mudar o ambiente de produção, melhorando o aproveitamento da água e nutrientes, resultando em maior produtividade. O rompimento da camada compactada e a fertilização profunda permitem maior desenvolvimento radicular. As práticas de manejos superficiais, como calagem, gessagem, fosfatagem, matéria orgânica, deverão permanecer. É uma prática complementar, ela não é substitutiva. Áreas marginais poderão ser incorporadas à agricultura, pela melhoria da fertilidade do solo em profundidade. Na cultura da cana-de-açúcar, é possível aumentar a produtividade e a longevidade do canavial. Em cereais, reduz riscos climáticos, viabiliza produção de milho safrinha e antecipa o cultivo de algodão em áreas de abertura. É uma tecnologia simples, eficaz, pouco invasiva
e de efeito rápido com residual para várias safras. A estrutura do solo, que o plantio direto levou anos para construir, permanece inalterada. Existe muito agricultor voltando para gradagens pesadas, uso de aiveca, aração. Ele está retrocedendo, porque ele está perdendo toda a estrutura de solo construída por vários anos através do plantio direto. Se ele fizer a subsolagem corretiva em faixas, ele faz o perfil do solo, corrige em profundidade, elimina a camada compactada e mantém a qualidade do solo e a estrutura do solo resultante de um bom plantio direto. O uso de fonte altamente reativa, como Oxfertil, por exemplo, viabiliza essa tecnologia. O grande desafio da fertilidade química do solo é construção de perfil corrigindo até 1 metro de profundidade. Deve-se considerar a metodologia de avaliação da fertilidade do solo, ou seja, a coleta do solo deve ser em faixas, na faixa corrigida. Se você aplicou um corretivo a cada 75 centímetros e fizer uma coleta de solo na entrelinha, possivelmente você não vai encontrar resposta de correção. Ao passo que se você corrigir no centro da linha, aí sim você consegue observar o efeito corretivo. A subsolagem corretiva acelera a construção do perfil do solo. Eu termino essa apresentação com 3 frases. O que não se mede não se gerencia. Isso é de um autor desconhecido, não sei quem escreveu isso, mas é uma frase muito verdadeira e pertinente. Então, temos que analisar o solo de 20 em 20 centímetros, até 1 metro, avaliar a compactação, avaliar a presença do alumínio tóxico, fazer a dosagem adequada do corretivo, escolher o corretivo certo e fazer a regulagem certa do equipamento. Daí sim nós temos um bom gerenciamento e um bom resultado agronômico e econômico da prática. Uma outra frase é a do professor Malavolta, que diz o seguinte: a planta sempre tem razão. Então, de tudo você pode fazer, mas se a planta não der o veredito, vai ficar a dúvida. Então, a planta sempre está nos dizendo, o caminho é esse. Nós fazemos a correção profunda e ela está respondendo em produtividade, principalmente nos anos de seca. Muito mais nos anos de déficit hídrico do que anos de boa pluviosidade. E essa frase é minha. A produtividade está na profundidade. Se você quiser aumentar a sua produtividade, faça fertilidade em profundidade. Essa palestra está online no site da Camac e também no YouTube e nas redes sociais. Muito obrigado pela atenção, foi um grande prazer estar com vocês. Vocês têm meu telefone, têm meu e-mail, podem fazer os contatos juntamente com o pessoal da Camac, diretamente comigo. Temos um grande apoio também da Belocal, do Oxfertil, que pode nos ajudar e ajudar vocês também. Foi um grande prazer, muito obrigado.